Olá, pessoal. Meu nome é Ana Luísa Reale, sou professora de processo civil. Já tem bastante tempo, né? Tenho uma relativa experiência na área, tem 10 anos que eu leciono processo civil, portanto, estudo muito esse assunto de modo mais específico. Fiz mestrado na área, curso doutorado agora também. E estamos aqui, mais uma vez, para mais um projeto semanal do NEAF, que é o Pela Ordem, e a gente vai trabalhar uma questão específica de um exame anterior, né, de um exame passado da prova da OAB, que é bastante interessante. Então, eu separei aqui um tema importante, corresponde a uma, não tão mais novidade, mas esse artigo foi inserido em 2006 no Código de Processo Civil vigente, e é importante porque ele trabalha um instituto um pouco diferente dos institutos que nós temos regulamentado pelo nosso sistema. Então, a gente vai falar sobre ele, vamos identificá-lo já, né? Vamos lá fazer a leitura da questão e aí a gente vai, então, discorrer um pouquinho sobre esse assunto. Então, a questão diz o seguinte: a sentença liminar acrescida à legislação processual civil por meio da Lei 11.277 de 2006, assegura ao juiz a possibilidade de dispensar a citação e proferir desde logo sentença, nas hipóteses em que o juízo já tenha proferido sentença de total improcedência em casos idênticos. Considerando tal instituto jurídico, assinale a alternativa correta. Então, com essa descrição inicial, a gente já precisa ter identificado qual instituto nós temos aqui, colocado para a gente, né? Então, o examinador acabou meio que definindo sucintamente, mas ele definiu o instituto, então a gente já tem que ter detectado esse instituto para poder responder a questão. No caso aqui, nós estamos nos referindo à chamada improcedência liminar, improcedência prima facie, sentença liminar. A gente observa que em algumas provas a gente encontra essa variedade de denominação do instituto. De todo modo, é um instituto regulamentado pelo artigo 285-A, por essa lei que surgiu no nosso sistema em 2006, né? E o que ela traz de relevante, né? Acho que é importante a gente já pontuar. O próprio examinador colocou um pouco essa questão. Ela nos traz de relevante a ideia de se existirem ações, né, tramitando num determinado juízo, que envolvam matérias exclusivamente de direito, porque aí pouco importa as partes envolvidas, a matéria é de direito, né? São aquelas ações de massa, enfim. E se o juiz, naquela situação, já tiver naquele mesmo juízo, e depois até eu vou melhorar essa ideia, porque nós temos, esse é o texto legal, né? Mas há já uma interpretação, uma orientação do próprio STJ, num sentido mais amplo com relação a essa questão. Já volto nisso, mas pelo texto da lei, pelo texto do artigo 285, se o juiz de primeiro grau ali detectar aquela determinada situação e se ele já tiver proferido outras sentenças de total improcedência relacionado a casos idênticos, é o que a lei nos coloca, né? Se ele visualizar que outras ações já foram propostas envolvendo aquela mesma tese jurídica, e o resultado foi um resultado de total improcedência, ele tem condição de já julgar improcedente o pedido do autor sem citar o réu. Então, esse artigo causou, né, um certo questionamento por alguns, porque nós vamos contar aí com uma decisão proferida pelo juiz sem a citação do réu, né? Mas, na realidade, o réu não está sofrendo prejuízo, nós não vamos nem entrar nesse mérito especificamente agora, mas o réu não sofre prejuízo. Na realidade, o prejuízo sofrido aqui foi do autor, porque a sentença de improcedência prejudica o autor e não o réu. Então, ele vem mais ou menos no sentido de que, né, de que adiantaria essa relação processual seguir, tramitar, se outras ações já foram propostas naquele mesmo sentido, envolvendo aquela mesma questão de direito, e o resultado foi infrutífero para o autor nesse sentido. Então, já vamos julgar improcedente mesmo o seu pedido, de cara, liminarmente, essa ideia da expressão decisão improcedência liminar, né, na realidade, ou sentença liminar. Então, vamos já julgar no início dessa relação processual, não precisamos nem citar o réu, porque ele nem se prejudica com relação a essa situação, né? Se questiona, inclusive ainda hoje,
A constitucionalidade desse dispositivo também não vamos entrar nesse mérito, mas ele é um artigo importante considerado pelo nosso sistema, né? Então, sobre esse instituto, vamos verificar o que o examinador nos solicita. Nós temos ali, né, alternativa A. Então, só para verificar o que está sendo pedido, considerando tal instituto jurídico, assinale a alternativa correta. Letra A. Será facultado ao autor agravar da sentença, caso em que o réu será intimado para oferecer contrarrazões. Letra B. Interposto o recurso de apelação contra a sentença liminar, o juiz poderá exercer juízo de retratação no prazo de 5 dias. Letra C. É cabível a sentença liminar quando a matéria controvertida for de fato e de direito e guardar identidade com outros casos anteriormente julgados pelo juízo. E D. Proferida a sentença liminar, o réu somente será citado a responder à ação em caso de provimento de eventual recurso. Então, os pontos importantes relacionados a esse instituto, acabei mencionando, né, o conceito dele já, são ditados pelo artigo 285-A. Nessa situação, se o juiz verificar já ações anteriormente que tramitaram naquele determinado juízo e o resultado foi de total improcedência nos termos do 285-A, ele pode julgar improcedente o pedido do autor de cara, sem citar o réu. Importante que fique claro que, nesse caso, ele vai prolatar a sentença. Ele não profere uma decisão interlocutória, ele prolata a sentença, de mérito, inclusive, porque improcedência do pedido do autor é decisão de mérito nos termos do artigo 269, inciso 1º, inciso 1 do Código de Processo Civil. Então, nesse caso, ele vai sentenciar essa relação processual nos termos do 269-1 do CPC, né? Esse artigo 285-A, ele nos coloca a possibilidade de retratação por parte desse juiz que prolatou essa sentença. E isso é algo diferente, já que a gente precisa lembrar também. Por quê? Porque quando a gente interpõe um recurso de apelação, eventualmente de uma sentença prolatada, que é o recurso que nós temos mesmo à nossa disposição para impugnar uma sentença, né, considerada pelo Código de Processo Civil, esse recurso de apelação não permite retratação por parte do juízo que prolatou essa decisão. Então, por mais que a gente, de fato, interponha o recurso endereçado ao juízo de primeiro grau, ele vai fazer algumas coisinhas ali em primeiro grau, né? Ele faz uma admissibilidade, declara os efeitos em que a apelação é recebida, determina que a parte contrária seja intimada a se manifestar, se tudo estiver direitinho, né, depois de um outro juízo de admissibilidade que ele eventualmente faça, ele vai determinar que o processo suba ao tribunal, que o recurso suba, porque na verdade o recurso de apelação, o mérito desse recurso é julgado pelo tribunal. Então, muito embora a gente interponha esse recurso perante o juízo de primeiro grau, ele recebe a apelação, ele não pode se retratar, ele não pode modificar a decisão que ele proferiu. Ele só faz o que a lei o coloca, que de fato ele precisa fazer em primeiro grau e vai determinar eventualmente a subida desse recurso ao tribunal. Mas nesse caso ele pode. Então nós temos aqui uma das exceções consideradas pelo Código de Processo, porque o Código de Processo faz referência a 2 exceções, mais uma regulamentada no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas aqui no Código de Processo nós temos 2 possibilidades de retratação, consideradas expressamente pela lei, quando por ocasião da interposição de um recurso de apelação. Então, se eventualmente dessa sentença liminar o autor apela, o juiz que proferiu a sentença tem a possibilidade de voltar atrás com relação à decisão que ele proferiu no prazo de 5 dias. É o que vem regulamentado pelo artigo 285-A. Então, existe a possibilidade de retratação. Se ele se retratar, quando a apelação foi interposta, a apelação é interposta pela parte, ele recebe, enfim, a apelação, pode ser que ele se retrate. Nesse caso, a ação vai ter prosseguimento, porque quando ele prolatou a sentença, ela terminou, né? Ele resolve o processo com a resolução do mérito, inclusive. Se ele se retratar, a ação tem seu curso regular. Se não, ele vai encaminhar eventualmente o recurso ao tribunal para que aquilo seja apreciado, para que o tribunal possa julgar o recurso de apelação. Importante que fique claro também que nesse recurso de apelação específico, envolvendo o artigo 285-A, existe a participação do réu no tocante ao recurso. Então, lembrando que o réu não foi citado quando a sentença liminar foi proferida. Porém, se o autor apela dessa decisão e não existe a retratação e o juiz não se retrata dela,
O réu vai ser citado nos termos da lei, porque ele não foi citado para a relação processual, que nós estamos nos referindo, ele vai ser citado para responder ao recurso nos termos da lei. Então, nós temos a participação do réu no trâmite desse recurso de apelação. Sempre que eu falo da ideia da improcedência liminar, eu gosto, né, e depois a gente dá uma analisadinha no artigo, especificamente, eu gosto de trabalhar um outro artigo que é parecido com ele, mas que é diferente, né? Existem pontos semelhantes, mas são institutos diferentes que pode eventualmente nos confundir, né? E aí eu coloquei para vocês o seguinte, que nós temos que fazer uma distinção entre essa improcedência liminar que nós falamos até agora e o tal do indeferimento liminar, porque quando a gente apresenta uma petição inicial em juízo, ela pode ser indeferida. E se eventualmente ela for indeferida, nós também vamos ter ali a prolação de uma sentença. Só que uma sentença sem mérito, que não apreciou o mérito da causa, que não apreciou o pedido do autor, nos termos do artigo 267, inciso 1 do Código de Processo Civil. Então, salvo as hipóteses de indeferimento por reconhecimento de prescrição e decadência, né, as hipóteses narradas, colocadas pelo legislador, que envolvem o indeferimento da petição inicial, são hipóteses que vão levar o processo a ser extinto sem a análise do mérito. Mas o indeferimento também prejudica o autor, porque a ação que ele promoveu não vai prosseguir, porque houve um problema, enfim, de uma das questões expostas pelo artigo 295 do Código vigente e o juiz indeferiu a inicial. Nesse caso, nós temos a possibilidade também do autor prejudicado por esse indeferimento interpor o recurso de apelação, como no caso da sentença liminar do 285A. Essa possibilidade de retratação vem também nessa outra exceção colocada pelo próprio Código, porque a gente interpõe o recurso de apelação e, como regra, não existe possibilidade do juízo prolator dessa decisão se retratar. Então, vocês se lembram que eu falei há pouco que nós temos duas exceções consideradas pelo Código de Processo Civil? Então, na realidade, essa é a segunda exceção que nós temos nesse sentido. Se o autor eventualmente apelar dessa decisão de indeferimento de sua inicial, o juiz vai também ter condições de se retratar. Só que o prazo é diferente aqui, então a gente precisa lembrar, o prazo aqui para a retratação, nos termos da lei, é de 48 horas. E no trâmite desse recurso de apelação, como o réu também não foi citado, porque se a petição inicial foi indeferida liminarmente, no início daquela relação, né, assim que é apresentada, o réu também não foi citado, porque a petição não foi deferida, muito pelo contrário, ela foi indeferida, o artigo que se refere a essa apelação não menciona a participação do réu. Então, mesmo que o autor interponha um recurso de apelação com a possibilidade excepcional de retratação aqui no prazo de 48 horas, o réu não vai ser citado para participar do recurso. Se o recurso for provido pelo tribunal, né, por exemplo, aí ele vai ser citado para o trâmite regular dessa ação, mas ele não é citado para responder ao recurso, porque a lei acaba não mencionando essa questão de modo específico. Então, vamos fazer a leitura desse artigo que estamos falando agora, no momento, que é o artigo que fala sobre o indeferimento, ou mais especificamente sobre a possibilidade da apelação dessa decisão de indeferimento liminar. Então, nós temos ali, por exemplo, o artigo 296, é o artigo mais específico sobre isso, que nos diz assim: indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, óbvio, isso é uma faculdade que ele tem, né? No prazo de 48 horas, reformar a sua decisão. Então, aqui está a possibilidade expressa da retratação, que não é regra na apelação, mas que aqui corresponde a uma das exceções admitidas pelo sistema. Aí o parágrafo único diz: não sendo reformada a decisão, os autos serão imediatamente encaminhados ao tribunal competente. Nenhuma referência a lei faz à participação do réu no processamento desse recurso de apelação, né? Diferentemente, o artigo 285A, que é o artigo em questão, que diz respeito a essa questão da ordem, né, que nós estamos trabalhando, ele diz assim: quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida a sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. Parágrafo 1º.
Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir no prazo de 5 dias não manter a sentença e determinar o prosseguimento da ação. Aqui, então, a possibilidade também excepcional da retratação por ocasião do recurso de apelação interposto. E o parágrafo 2º, caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao recurso. Então, a lei coloca de modo expresso a citação eventual do réu para a resposta, para que ele responda ao recurso eventualmente interposto pela parte, né? Voltando à questão, vamos tentar respondê-la, e ela diz lá, novamente, a sentença liminar acrescida à legislação processual civil por meio da Lei 11.277 de 2006 assegura ao juiz a possibilidade de dispensar a citação e proferir desde logo sentença, nas hipóteses em que o juízo já tenha proferido sentença de total improcedência em casos idênticos. Considerando tal instituto jurídico, assinale a alternativa correta, letra A. Será facultado ao autor agravar da sentença, a gente já pode parar por aí, né? A sentença liminar, a decisão proferida pelo juiz de improcedência liminar, nos termos do 285-A, é sentença e não decisão interlocutória. Portanto, nós não vamos agravar dessa sentença, porque a gente não agrava de sentença, a gente agrava de decisão interlocutória. Então, aqui é a apelação, eliminamos a alternativa A. B. Interposto o recurso de apelação contra a sentença liminar, o juiz poderá exercer juízo de retratação no prazo de 5 dias. Muito bem, essa é a resposta que a gente de fato precisa assinalar. Simples, né? Nós temos aí a possibilidade de uma apelação contra a sentença e a retratação, porque a lei admite a retratação nesse caso, eventualmente acontecendo, né, pelo juízo que prolatou essa decisão, no prazo de 5 dias. Vamos identificar por que as alternativas C e D estão incorretas. Então a C diz assim: é cabível a sentença liminar quando a matéria controvertida for de fato e de direito. Já podemos parar, né? Questões de fato, não se admite a aplicação do artigo 285-A pelo nosso sistema. A questão tem que ser exclusivamente de direito e a gente, nesse sentido, elimina a alternativa C. E a D, proferida a sentença liminar, o réu somente será citado a responder à ação em caso de provimento de eventual recurso. Essa também está incorreta, porque a lei prevê a sua citação, né? Não havendo retratação, enfim, a lei prevê a sua citação, inclusive para que ele responda ao recurso interposto. Ele não vai ser citado, né, só em caso de provimento desse recurso para a ação. Na verdade, ele vai ter sido citado antes, ele vai ser citado para responder ao recurso de apelação interposto, que vai acontecer antes de um eventual provimento envolvendo esse recurso de apelação. Então, a gente também elimina a alternativa D, né? Ficamos com a B como alternativa correta aqui. Só para a gente poder fechar, eu acho que é bacana a gente lembrar que, embora o texto do 285-A exponha que o juiz, para aplicar esse dispositivo, ele tem que verificar as ações que já tramitaram naquele mesmo juízo, envolvendo a mesma questão de direito, com o mesmo resultado de improcedência, é importante a gente lembrar o entendimento recente do STJ, no sentido de que não basta essa análise de ações envolvendo essa situação envolvendo aquele mesmo juízo. É importante que o juiz, ao aplicar o 285-A, verifique como os tribunais estão decidindo a questão, porque pode ser que ele aplique o 285-A em nome da celeridade, enfim, que nós temos ali envolvendo esse dispositivo, o autor apele, se o tribunal estiver entendendo de modo diferente, ele vai modificar a decisão prolatada pelo juiz de primeiro grau em nome da celeridade, enfim. Então, o STJ firmou esse entendimento, acho que é importante a gente pontuar, muito embora o texto legal não o estabeleça de modo expresso. Bom, era isso. Agradeço a presença de vocês, muito obrigada e até um próximo encontro dos nossos projetos semanais. Muito obrigada.